Boa noite, irmãos. Vamos dar nossa continuidade na nossa leitura aqui do livro Glória Moral do Senhor Jesus Cristo. Nós paramos nesse trecho aqui, onde está marcado aí na tela, e já lembrando os irmãos que estão em comunhão, tiverem de comentar alguma coisa, trazer algum esclarecimento, entendimento, podem ficar à vontade para me interromper, certo? Corrigir qualquer coisa aqui também. Então vamos lá. Pedro. Ele o restaura e se coloca novamente em seu lugar designado. Veja João 21, de 15 a 17. Vamos ler, né? Essa passagem para nos dar entendimento que o irmão vai falar. Diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão, Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Pode subir um pouco? Não. Aí, obrigado. Baixou. É subir mais. Aí, o versículo 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Relembrando esse trecho aqui dessa passagem, o irmão ele fala aqui que o Senhor, né, ele o restaura Pedro e se coloca novamente em seu lugar designado. Vamos continuar. Mestre perfeito, o mesmo para nós ontem e hoje e eternamente. O mesmo na habilidade graciosa e perfeita do amor, continuando com o trabalho que já havia começado, retomando como o Senhor ressuscitado, o serviço que ele havia deixado inacabado quando foi tirado deles, retomando no exato momento, unindo o passado ao serviço presente na mais plena graça e habilidade.
E um pouco mais ainda, quanto ao cumprimento de seus compromissores, compromissos e promessas, houve algo muito distinto que ele lhes deu depois de ressuscitar. Quero dizer, o que ele chama de a promessa do Pai e poder do alto. Esta promessa foi feita a eles no dia de Lucas 24, depois que ele ressuscitou, e foi cumprida a eles no dia de Atos 2, depois que ele subiu e foi glorificado. Certamente, isso apenas continua a história e o testemunho de sua fidelidade. Tudo testemunha por ele, sua vida antes de sofrer, seus relacionamentos de ressurreição com sua vida antes de sofrer, seus relacionamentos de ressurreição com seus discípulos. E agora o que ele fez desde que ascendeu, que nenhuma mudança, nem sombra de mudança é encontrada nele. E eu não deixaria passar outro exemplo disso que encontramos novamente em Lucas 24. O Senhor ressuscitado reconhece ali o mesmo lugar em que ele havia deixado seus discípulos em suas instruções anteriores. São estas as palavras, diz ele, que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Ele assim os lembra que já havia lhes dito que as Escrituras eram um grande testemunho da mente divina, que tudo que foi escrito ali deve certamente ser realizado aqui. E agora, o que ele faz? Aquilo que é o segmento simples e consistente deste seu ensinamento anterior. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Seu poder agora se une às instruções anteriores. Ele está concretizando neles o que já lhes havia comunicado. Parte 3. Mas ainda mais, em certo sentido, o próprio estilo e espírito desse relacionamento com seus discípulos durante aquele intervalo de 40 dias ainda é o mesmo. Ele os conhece pelo nome, como antes. Ele se manifesta a eles da mesma maneira. Ele era o anfitrião da mesa, embora estivesse ali apenas como convidado, uma segunda vez, tanto antes como depois de sua ressurreição. João 2 e Lucas 24. E na profunda percepção e apreensão de alma, eles tratam a presença dele da mesma forma. Ao retornar a ele, junto ao poço de Sicar,
em João 4, eles não se intrometeram, mas, mas caminharam silenciosamente. Assim, alcançá-lo após a pesca, em João 21, eles caminharam silenciosamente de novo, julgando pela segunda vez pelo caráter do momento, para que suas palavras fossem poucas, embora o coração deles estivesse cheio de admiração e gozo. Que laços ternos e, ao mesmo tempo, fortes são assim formados entre aquele que já conhecemos nas caminhadas diárias da vida humana e aquele que será conhecido por nós para sempre. Ele desceu primeiro às nossas circunstâncias e então ele nos leva às suas. Mas nas nossas circunstâncias, nós temos aprendido dele e aprendemos dele para sempre. Esta é uma verdade muito feliz. Pedro testemunha isso para nós. Já olhei para esta cena com outra intenção. Devo agora olhá-la uma segunda vez. Na pesca dos peixes, em Lucas 5, ou antes da ressurreição, Pedro foi convencido. O pescador Pedro, aos seus próprios olhos, tornou-se o pecador Pedro. Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. A quantidade de peixes, dando prova de que o estranho que pediu-lhe o barco emprestado era o Senhor da plenitude do mar. Trouxe Pedro em espírito à presença de Deus. E aí ele aprendeu o que ele era. Na verdade, nunca aprendemos essa lição em qualquer outro lugar. Mas o Senhor, naquele momento, como que da glória, falou confortavelmente com Pedro. Ele disse: Não temais. E Pedro ficou à vontade. A glória ou a presença de Deus agora tinha uma morada para ele, bem como uma convicção. E Pedro está em plena quietude de coração diante do Senhor. E, consequentemente, na segunda grande pescaria, em João 21, após a ressurreição, Pedro ainda estava à vontade e só tinha que praticar a lição que já havia aprendido. E ele faz isso, e ele faz isso. Ele experimenta a presença do Senhor da glória como uma morada para ele. Ele prova em si mesmo e nos dá testemunho de que o que aprendeu de Jesus tinha aprendido para sempre. Ele não sabia que o estranho na praia era Jesus. Mas quando João lhe revelou esse fato, o estranho não era mais um estranho para ele. Mas quanto mais cedo
e mais perto ele pudesse chegar dele, melhor. Que consolo adicional é este? Se é um gozo saber que ele é o mesmo, seja aqui ou lá, seja em nosso mundo ou em seu próprio mundo. Em nossas circunstâncias arruinadas ou em suas próprias circunstâncias gloriosas. Que gozo adicional é ver um de nós mesmos como Pedro, experimentando a bem-aventurança de tal fato em seu próprio espírito. Jesus, o mesmo, de fato, fiel e verdadeiro. Todas as promessas que ele lhes fez antes de sofrer, ele cumpre depois de ressuscitar. Todo o caráter que ele sustentou no meio deles, ele sustenta agora. O Senhor estava continuamente dando a outros, mas raramente concordando com outros. Ele fez grandes comunicações, onde entrou pouca comunhão. Isso magnifica ou ilustra sua bondade. Não havia, por assim dizer, nada que o atraísse, e ainda assim ele estava sempre dando. Ele era como o Pai que está nos céus, de quem ele mesmo falava, fazendo nascer o seu sol sobre maus e bons, e enviando a sua chuva sobre justos e injustos. Isto nos diz o que ele é para seu louvor, o que nós somos para a nossa vergonha. Vou dar uma pausa aqui, se algum irmão tiver algo para falar. Vamos continuar, irmão. Mas ele não era apenas assim, como o Pai no céu. O reflexo de tal pessoa em suas ações, mas também estava neste mundo como o Deus desconhecido, como fala Paulo. As trevas não compreenderam o mundo nem pela sua religião, nem pela sua sabedoria o conheceu. A rica abundância de sua graça, a pureza de seu reino,
o fundamento e o título sobre os quais a glória que ele buscava em um mundo como este só poderia repousar. Eram todos estranhos aos pensamentos dos filhos dos homens. Tudo isso é visto nos profundos erros morais que eles estavam continuamente cometendo. Quando, por exemplo, a multidão aclamava com grande entusiasmo o rei e o reino em sua pessoa, em Lucas 19. Mestre, repreende os teus discípulos, dizem os fariseus. Eles não tolerariam a ideia de o trono pertencer a alguém assim. Era presunção nele. Jesus de Nazaré, como era, permitir que a alegria real o cercasse. Eles não sabiam, não tinham aprendido o segredo da verdadeira honra neste nosso mundo falso e caído. Eles não aprenderam o mistério da raiz de uma terra seca, nem perceberam em espírito o braço do Senhor. Isaías 53. Foi para onde o seu próprio espírito o conduziu, que foram feitas descobertas sobre ele, e essas são muito doces e também variadas em sua medida. Em Marcos 1, seu ministério, em sua graça e poder, é usado por muitos. Pessoas com todos os tipos de doenças vêm até ele. As multidões o ouvem e reconhecem a autoridade com que ele falou. Um leproso traz diante dele a sua lepra, aprendendo assim como o Deus de Israel. Em diferentes medidas, havia então algum conhecimento dele, seja quanto a quem ele era ou o que ele tinha. Mas quando entramos em Marcos 2, recebemos conhecimento dele se expressando numa forma mais brilhante e mais rica. Temos amostras da fé que o compreendeu, e esta é a coisa mais profunda. O grupo de Cafarnaum, que traz até ele seu amigo paralítico, o entende e também usa dele quando digo o entendo. Quero dizer em si mesmo, em seu caráter, dos hábitos e gostos de sua mente. O próprio estilo com que eles o alcançaram, em que eles o alcançam, nos diz isso. Não é uma aproximação como se estivessem com reservas, duvidosos e intimidados. Era mais, era mais. Não te deixarei ir, se não me abençoares. Algo mais bem-vindo para ele, mas de acordo com o caminho que o amor nos faria seguir. Não pedem licença, não fazem cerimônia, mas descobrem o telhado da casa para que pudessem alcançá-lo. Tudo isso nos diz, tudo isso nos dizendo que eles o reconheciam e também usavam dele.
Eles sabiam que ele se deleitava em ter sua graça confiada e seu poder usado em nossas necessidades sem reservas. Então Levi, logo depois, no mesmo capítulo, faz um banquete e acomoda publicanos e outros em companhia de Jesus. E isso, da mesma maneira, nos diz que Levi o conhecia. Ele sabia quem hospedava, como Paulo nos diz que sabia em quem ele havia crido. Este conhecimento do Senhor é verdadeiro, é verdadeiramente abençoado, é divino. Carne e sangue não nos dão esse conhecimento. Seus parentes não o tinham. Disseram dele, quando estava se dedicando ao serviço, ele está fora de si. Mas a fé faz grandes descobertas sobre ele e age de acordo com essas descobertas. Às vezes, pode parecer que nos leva além dos limites devidos, além das coisas que são ordenadas e bem medidas. Mas na estima de Deus, isso nunca acontece. A multidão diz a Bartimeu para se calar, mas ele não faz, pois ele conhece Jesus como Levi o conhece. É para a sua obra completa que não estamos preparados, mas é aí que reside a glória dela. Ele nos atende em todas as nossas necessidades, mas ao mesmo tempo traz Deus à questão. Ele curou os enfermos, mas também pregou o reino. Isto, porém, não agradou ao homem. Isto pode parecer estranho, pois o homem sabe muito bem como valorizar as suas próprias vantagens. Ele conhece o regozijo da natureza restaurada, mas tal é a inimizade da mente carnal contra Deus, que que se a bênção vier em companhia da presença de Deus, ela não será bem-vinda. E de Cristo, a bênção não poderia vir de outra forma. Ele glorificará a Deus e também aliviará o pecador. Deus foi desonrado neste mundo, assim como o homem foi arruinado nele, arruinado por si, arruinado por si mesmo. E o Senhor, o reparador da brecha, está fazendo uma obra perfeita, vindicando o nome e a verdade de Deus, declarando seu reino e seus direitos e manifestando sua glória, tanto quanto ele está redimindo e vivificando o pecador perdido e morto. Isto não servirá para o homem. Ele quer cuidar bem de si mesmo e deixar a glória de Deus acontecer como puder. Assim é o homem. Mas quando, pela fé, algum pobre pecador pensa de forma diferente e pode realmente se regozijar na glória de Deus, muito bela é a visão.
E vemos isso na mulher Ciro-fenícia. A glória do ministério de Cristo dirigiu-se à sua alma de forma brilhante e poderosa. Aparentemente, apesar da dor dela, o Senhor Jesus afirma os princípios de Deus e, como um estranho, passa por ela. Não fui enviado, diz ele, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mas ela se curva, ela reconhece o Senhor como o despenseiro da verdade de Deus, e nem por um momento suporia que ele abriria mão dessa comissão, que é a verdade e os princípios de Deus, a favor dela e as suas necessidades. Ela deseja que Deus seja glorificado de acordo com seus próprios conselhos e que Jesus continue o testemunho fiel desses conselhos. Que o servo do bom prazer divino, não se importando ela com o que aconteceria a si mesma. Sim, Senhor, ela responde, justificando tudo o que ele havia dito, mas em plena coerência. Com isso, ela acrescenta: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Tudo isso é lindo, fruto da luz divina em sua alma. A mãe, em Lucas 2, está bem abaixo dessa mulher gentia de Marcos 7. Ela não sabia que Jesus cuidaria dos assuntos de seu pai, mas essa estrangeira sabia que esse era exatamente o negócio que ele sempre trataria. Ela permitiria que o caminho de Deus, na mão fiel de Cristo, fosse exaltado, embora ela mesma fosse posta de lado, mesmo em sua tristeza. Isso era realmente conhecimento dele. Isto era aceitá-lo em toda a sua obra, como alguém que representava Deus no mundo que se rebelou contra ele, bem como pela pobre pecadora indigna que se abateu a si mesmo. Não é bom ser sempre compreendido. Nossos costumes e hábitos deveriam ser os de estranhos, de cidadãos de um país estrangeiro, cuja língua, leis e costumes são pouco conhecidos aqui. Carne e sangue não podem apreciá-los e, portanto, não estar bem para os santos de Deus quando o mundo os compreende. Seus parentes ignoravam Jesus. Será que a mãe o reconheceu quando quis que ele manifestasse seu poder e fornecesse vinho para as bodas? Será que seus irmãos o reconheceram quando lhe disseram:
Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Que pensamento, um esforço para levar o Senhor Jesus a tornar-se, como dizemos, um homem do mundo. Poderia ter havido conhecimento dele nos corações que expressaram tal pensamento como esse? Na verdade, eles estavam muito distantes de tal conhecimento e, portanto, é imediatamente acrescentado pelo evangelista. Nem mesmo seus irmãos criam nele. João 7. Eles entendiam o seu poder, mas não os seus princípios, pois a maneira dos homens, eles conectam a possessão de poder ou talentos com com atendimento aos interesses de um homem no mundo. Mas Jesus era a contradição disso. Como não preciso dizer, e os parentes carnais de mentalidade mundana não podia entendê-lo. Seus princípios eram estranhos a tal mundo. Eles foram desprezados, assim como Davi dançando diante da arca dos pensamentos de uma filha do rei Saul. Mas que atratividade havia nele para quaisquer, quaisquer olhos ou coração que tivessem sido abertos pelo Espírito. Isto nos é testemunhado pelos apóstolos. Eles sabiam muito pouco sobre ele doutrinalmente e não obtiveram nada permanecendo com ele, quero dizer, nada neste mundo. A condição deles no mundo não melhorou nada por caminharem com ele, e não se pode dizer que eles se valeram de seu poder milagroso. Na verdade, eles questionaram seu poder em vez de o utilizarem. E ainda assim eles se apegaram a ele. Eles não o acompanharam porque viam nele um depósito completo e pronto para todas as suas provisões. Em nenhuma ocasião, creio que podemos dizer, eles usaram o poder que havia nele para si próprios. E, no entanto, lá estavam eles com ele, perturbados, quando ele falou em partir, e achados chorando quando pensaram que realmente o haviam perdido.
Certamente podemos dizer novamente que a atratividade deve ter havido nele, para quaisquer olhos ou coração que tenha sido abertos pelo Espírito, ou atraídos pelo Pai. E com que autoridade um olhar seu ou uma palavra sua às vezes adentrava. Vemos isso em Mateus. Aquela única palavra nos lábios do Senhor, siga-me, foi o suficiente. E essa autoridade e essa atratividade foram sentidas por homens dos temperamentos mais opostos. O lento de coração, irracional Tomé e o ardente e impulsivo Pedro foram igualmente mantidos próximos e em torno deste maravilhoso centro. Até mesmo Tomé respiraria naquela presença o espírito do sincero Pedro e diria sob a força dessa atração: vamos nós também para morrermos com ele. Não deveríamos dizer como será ver e sentir tudo isso em breve em sua afeição, em sua perfeição, quando todos reunidos de todas as regiões, raças e caracteres da ampla família humana, todas as nações, famílias, povos e línguas estiverem com ele e ao seu redor em um mundo digno dele. Podemos nos deter em memória dessas amostras de sua preciosidade para corações como o nosso e dar-lhes as boas-vindas como penhores daquilo que, em esperança, é nosso e também deles. A luz de Deus às vezes brilha diante de nós, deixando-nos conforme diverso tivermos poder discerni-la, desfrutá-la, usá-la, segui-la. Ela não nos desafia ou exige muito de nós, mas, como eu disse, ela brilha diante de nós, para que possamos refleti-la, se tivermos graça. Vemos essa luz da mesma maneira, fazendo seu trabalho, fazendo seu trabalho na igreja primitiva em Jerusalém. A luz de Deus ali não exigia nada. Brilhou forte e poderosamente, mas isso foi tudo. Pedro falou a linguagem daquela luz quando disse a Ananias: guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Ela não fez exigências a Ananias, simplesmente brilhava em sua beleza, ao lado ou diante dele, para que ele pudesse andar nela de acordo com a medida dele. E tal é, em grande sentido, a glória moral do Senhor Jesus. Nosso primeiro dever para com essa luz é aprender com ela o que ele é. Não devemos começar a nos medir ansiosa e dolorosamente por ela, mas aprender dele com calma, alegria e gratidão em toda a sua perfeita humanidade moral.
E certamente esta glória se foi. Não há imagem viva disso aqui. Temos seu registro nos evangelistas, mas não seu reflexo em parte alguma. Mas tendo seu registro, podemos dizer, como disse um de nossos poetas: houve um objeto revelado na terra que poderia recomendar o lugar, mas agora se foi. Jesus está com o Pai. Mas embora não esteja aqui, amado, ele é exatamente o que era. Devemos conhecê-lo de memória, e a memória não tem capacidade de inventar fábulas. A memória só pode folhear páginas vivas e verdadeiras. E assim o conhecemos por sua própria eternidade. No sentido eminente, os discípulos o conheceram pessoalmente. Era a sua pessoa, a sua presença, ele próprio, que era a atração deles. E se alguém pode falar pelos outros, é de mais disto que precisamos. Podemos estar ocupados em nos familiarizar com as verdades sobre ele, e podemos ser bem-sucedidos nesse sentido, mas com todo o nosso conhecimento e com toda a ignorância dos discípulos. Essas coisas podem nos deixar para trás no poder de uma afeição dominante para com ele mesmo. E certamente, amados, não nos recusaremos a dizer que ele está tudo bem quando o coração é atraído por ele, para além do que o conhecimento que temos dele pode explicar. Isso nos diz que ele tem sido corretamente aprendido. E ainda existe almas simples que exibem isso, mas no geral não é assim. Hoje em dia, a nossa luz, o nosso conhecimento da verdade está além da medida da resposta do nosso coração a Ele mesmo. E é doloroso para nós, se tivermos alguma correta acessibilidade que for descobrir isso. A prerrogativa da nossa fé cristã, diz alguém, o segredo da sua força é este: tudo que ela tem e tudo que oferece está depositado numa pessoa. Foi isto que a tornou forte, enquanto muitas outras coisas se revelaram fracas, que ela tem um Cristo como ponto central, de que não tem uma circunferência, nem centro, que não tem apenas libertação, mas um libertador, não apenas redenção, mas também um redentor. É isso que a torna adequada para homens que peregrinam. Isto é o que faz dela a luz do sol e tudo mais quando comparada a ela ser como a luz da lua. Pode ser belo, mas frio e ineficaz. Enquanto aqui a luz e a vida são uma só. E novamente ele diz: e, ó, quão grande é a diferença entre nos submetermos a um complexo de regras e nos lançarmos sobre
um coração pulsante entre aceitar um sistema e nos apegarmos a uma pessoa. Nossa bem-aventurança, e não percamos isso, é que nossos tesouros estão guardados em uma pessoa, que não é para uma geração, um professor presente e um Senhor vivo. E depois, por todas as gerações seguintes, um passado e um morto, mas que está presente e vivo para todas as gerações. Creio que essas são palavras boas e oportunas de fato. Uma grande combinação de glórias morais semelhantes no ministério do Senhor pode ser traçada, bem como em seu caráter. E no ministério podemos olhar para ele em relação a Deus, a Satanás e ao homem. Quanto a Deus, o Senhor Jesus, em sua própria pessoa e maneiras, sempre representou o homem para Deus como Deus gostaria que o homem tivesse feito. Ele estava devolvendo a natureza humana como um sacrifício de descanso ou de cheiro suave como um incenso puro e perfumado, como um molho de primícias imaculadas do solo humano. Ele restaurou a Deus sua complacência no homem, que o pecado ou Adão havia tirado dele. O arrependimento de Deus por ter feito o homem, Gênesis 6:6, foi trocado novamente pelo deleite e glória no homem. E esta oferta foi feita a Deus em meio a todas as contradições, todas as circunstâncias contrárias, tristezas, fadigas, necessidades e decepções de quebrar o coração. Que maravilhoso altar, que maravilhosa oferta! Foi um sacrifício infinitamente mais rico do que uma eternidade da inocência de Adão teria podido oferecer. E assim como ele representava o homem para Deus, ele também representava Deus para o homem. Irmãos, são 9h31. Vocês acham que a gente continua o texto até determinado ponto ou a gente para por aqui? Acho que já pode parar aqui mesmo, né? Página 56.